Cadê o Gil que não aceitou no Instagram? Vai, Gil. Agora também para... Deixa eu botar para cá. Agora também a live para o YouTube. Carteiro Reaça recusou. Deixa eu tentar de novo aqui no Instagram. Um abraço aí, deputado Anderson Moraes. Mandei de novo para o Gil no Instagram. Quem está me vendo no YouTube está me vendo por aqui. E quem está me vendo no Instagram está me vendo por aqui. É que o programa que a gente utiliza, na verdade, acho que todos os programas, o Instagram não permite live simultânea. Então, num programa aqui, eu coloquei a live para ir pelo Facebook, Twitter, né, Getter, né? Se você não tem a conta do Getter, fica a dica. Facebook, Twitter, Getter e YouTube. E nesse daqui, no celularzinho daqui, a gente está colocando também do Instagram. Mas eu acho que o Gil está tendo dificuldade ali. Deixa eu já botar a tela aqui junto com o Gil. Gil, agora deixa eu tirar você do silencioso, né? Ativar o som. Que aqui a gente é democrata. A gente não silencia os outros. Eu tô no Instagram, eu tô tentando entrar aqui, eu tô aceitando a solicitação e... E não tá indo? A solicitação enviada agora. Foi usar o povo ucraniano para fazer... Tá. Pessoal, então você que está me assistindo no Instagram, eu vou cortar aqui agora para vocês, tá? Tá no YouTube, tá no Facebook, canal do Eduardo Bolsonaro, tá no Twitter também. E além de assistir, se puder dar uma compartilhada, a gente agradece, beleza? Então vou desligar aqui no Instagram, não deu, né? Instagram, inclusive, fica a dica, se vocês quiserem fazer essa parceria com o StreamYard, que a gente utiliza, será muito bem-vindo. Então, vamos lá. Bem, primeiro de tudo, Gil, onde é que está a comissão? É uma comissão especial, é um conselho de ética. A gente viu ontem um vídeo que viralizou, e eu vou começar por ele, e eu queria que você contasse para nós essa história de como que o Arthur Duval foi parar no conselho de ética, tá? Mas deixa eu antes passar o vídeo aqui, que é um minutinho. Foi usar o povo ucraniano para fazer palanque político, para fazer a sua pré-campanha de governador. Não foi isso, Arthur? Outro que devia estar sentado ao seu lado aqui é o senhor Renan Santos. Aquele que te ensinou como pegar mulher no mercado, em cidades pobres. Olha aqui, Arthur, olha no meu olho. Covarde. Olha aqui no meu olho, Arthur. Olha aqui, tá sorrindo por quê? Deputado, por favor, não... Olha no meu olho. Deputado Gil. Porque são pobres, não é mesmo? Repete aí. Com todos aqui presentes. Com essas mulheres ucranianas aqui presentes. Repete aí, Arthur. Fáceis, porque são pobres, não é mesmo? Seu playboy, deputado, que não conhece o que é ser pobre, não sabe o que é a pobreza, não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa vulnerável. Lá na Ucrânia, Arthur, ou aqui em São Paulo, como que é porta de balada. Você fez uma comparação de uma fila de refugiadas ucranianas, sem maridos, sem filhos, com uma fila de porta de balada em São Paulo. É a sua cara, Arthur. Você não é só um anão físico, você é um anão moral. Um anão moral. Você não representa aqui absolutamente ninguém. Foi fazer o seu tour de blonde. Não foi? Se deu mal, né? Se deu mal. Fáceis porque são pobres. Como que é? Ah, eu quero ser deputado para pegar menininha. Você já falou isso para mim, seu moleque. Não é a primeira vez não, Isa. Deputadas aqui, que ele faz isso. Não é a primeira vez. Ontem eu tive acesso a um grupo de WhatsApp, onde esse cidadão aqui manda fotos de mulheres que ele teve relação sexual, e ele tira a foto e manda num grupo de WhatsApp. Pela ordem, senhor presidente. O vagabundo. Pela ordem, senhor o presidente. vagabundo. Deputado. Essa aí foi uma fala que está viralizando, Gil, mas se puder dar essa retrospectiva para a gente, como que o Arthur foi parar no Conselho de Ética, dando inclusive os detalhes técnicos, né, para saber exatamente o que está no papel ali pedindo a cassação dele. Eduardo, ele foi, todos sabem, né, público aí, ele quis fazer uma viagem à Ucrânia, em tese, ele começa dizendo que iria, em loco, filmar
o que a imprensa brasileira não estava filmando, não estava dizendo e tudo mais. Foi com aquele amigo dele, o Renan Santos, né, o famoso mendigo do MBL, meteram o pé para a Ucrânia. O que aconteceu? Quando chegou lá, eles viram que pegaram mal, o pessoal aqui na rede social repercutiu muito mal, eles mudaram ali a chave, dizendo que estariam na Ucrânia para fazer ajuda humanitária. O que aconteceu? Foram fazer um tour, dizendo, inclusive, que estavam fazendo armas incendiárias, né, coquetel Molotov, justamente para armar o exército ucraniano, pelo menos supostamente, né, falando que estavam fabricando, né, coquetel Molotov, comprando suprimentos para as forças militares da Ucrânia, e, obviamente, tentando fazer um palanque político para uma pré-candidatura dele ao governo de São Paulo, e, obviamente, né, aí o objetivo principal, desgastar o governo do presidente Bolsonaro. Para acabar com perguntar uma coisa, Gil, rapidinho. Você acha que passou pela cabeça do Mamãe Falei que apenas desistindo da sua pré-candidatura ao governo, ele estaria botando panos quentes nesse caso e não seria cassado? Não, de jeito nenhum. A leitura que eles fizeram, que foi uma leitura errada, que não chegaria à cassação. O MBL, o Arthur Duval, ele tem bons amigos aqui em São Paulo, inclusive no governo de São Paulo, inclusive bons aliados do governador João Dória, do ex-governador João Dória, e do governador que está aí, né, o candidato do Dória. Então ele não achou... Mas eles não são antissistema? Eles têm cargo dentro do governo Dória? Eles são o sistema, totalmente sistema, né? São hospedeiros, né? Na verdade, são como carrapatos ali, grudam, sugam ali o que podem sugar, depois vão embora. Então, ele não achou que a repercussão ali dos áudios, né? Aí vem aqueles áudios. Só que o áudio, Eduardo, ele coroa essa viagem de aloprados, coroa no seguinte sentido: fizeram tudo errado. Ele sai do Brasil e ele falou: olha, eu estava de licença. Mentira, ele não estava de licença aqui na Assembleia. Como ele não entende de regimento, ele até hoje, depois de 3 anos, ele não aprendeu o que é um pela ordem, do que é uma questão de ordem. Ele achou que, como era uma emenda de feriado, que ele indo para lá, ele estaria dispensado do mandato. E não, ele só pede a licença quando ele retorna, nos dias úteis ali da emenda do feriado. Então, o primeiro ponto, né, ele sai do país sem ao menos comunicar à Assembleia Legislativa. Então, ele não deixava de ser um deputado, ele era um deputado ali. Ele tenta causar um incidente diplomático. O Brasil ele é signatário de algumas convenções, entre elas, né, a não fabricação de bombas incendiárias como coquetéis Molotov. E ele está ali dizendo, né, tirando fotos ali em frente a um pub, dizendo: olha, eu não imaginava que eu viria aqui para a Ucrânia fazer coquetel Molotov, achando graça ainda. E outra coisa, a questão... Mas isso daí o Kim Paim, ele desmascarou, né, junto com como é que é o nome lá do Negão, que tem um YouTube muito bom aí também, o canal do Negão, tem um youtuber muito bom que trabalha com essa questão de reciclagem, e quando ele bateu o olho na imagem, ele falou: ó, eu só acredito que Mamãe Falei está fazendo coquetel Molotov se olhar o vídeo. E esse pessoal aí do Mamãe Falei MBL é vídeo para tudo que é lado, é live, o cara vai no banheiro, abre uma live, né? Mas fazendo coquetel Molotov não tem vídeo. Por quê? Porque o Kim Paim depois colocou uma foto do Renan Santos no mesmo local, com as mesmas garrafas, mas deu para ver que em cima eles estavam na beira de um pub, que inclusive é um pub que fica numa fronteira a 800 quilômetros de onde a guerra realmente estava acontecendo. Então, das duas, uma: ou o Mamãe Falei vai ter que assumir que mentiu, ou ele vai ter que assumir que violou, né, uma convenção internacional. Qualquer um dos dois leva à cassação, né, Gil? Exatamente. É o Sherlock Pub, né? Tinha a placa do pub ali atrás. Inclusive, o Kim Paim fez um trabalho jornalístico excepcional, que ele mostra que o próprio Renan ele postou uma foto de montanhas, né, que tinham ali neve e tudo mais, a centenas de quilômetros daquele local. Como o tempo que eles passaram ali era pequeno, peraí, essa galera estava onde? Eles estavam fazendo coquetel Molotov, estavam fazendo caridade ou estavam fazendo turismo ali nas montanhas da Eslováquia?
Então, a conduta, né, criminosa, nesse caso, não é só a questão do áudio em si. Inclusive, o Eduardo, ele foi acionado no Conselho de Ética, e o próprio Conselho de Ética, por exemplo, aqui, ó, ele coloca a questão da vaquinha, ele não aceita a procedência, né, da denúncia sobre a vaquinha que eles fizeram ali. Eles juntaram mais de 280 mil reais num tempo recorde. Mas o Conselho de Ética, o relator pede para que a Procuradoria aqui da Assembleia envie para o Ministério Público investigar, porque há fortes suspeitas de irregularidades nessa vaquinha. Quem doou, como que eles sacaram esse dinheiro fora do país, se há ou não evasão de divisas, tem uma série ali de suspeitas de irregularidades. Agora, dentro, né, do que foi aceito, a coquetel Molotov, a procedência da denúncia no Conselho de Ética aqui da Assembleia, está a questão do coquetel Molotov, está a questão dos áudios em si, não pelos áudios, né? O deputado ele tem a sua imunidade parlamentar e a gente defende a imunidade parlamentar. Mas, assim, uma conduta criminosa ali, e nós estamos representando nos órgãos que nós podemos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, e também ele fala o seguinte aqui, ó, a evasão de divisas, o Olin não aceitou, ele deu como improcedente a evasão de divisas ao exterior. Ele diz que ainda não tem todas as provas que possa imputar a conduta criminosa, a quebra de decoro, na questão da evasão de divisa. Porém, no esquema fraudulento de captação de recursos, sim, ele aceita como procedente. Então, ele não está sendo julgado no Conselho de Ética somente por áudios, somente pelos áudios ali que são asquerosos, abomináveis no Conselho. Há outros crimes ali, há outros motivos para quebra de decoro parlamentar. O que choca, né? O que choca é toda a sociedade e que acabou unindo, né, o povo de São Paulo com o povo ucraniano, é justamente um cidadão como esse, deputado, foi o segundo deputado mais votado no estado de São Paulo, está numa situação ali de guerra, segundo ele, né? A gente sabe que ele estava ali na fronteira, mas ele viu filas de refugiadas e ele conseguia comparar com filas de balada. Ele conseguia somente ver ali, e abominável o áudio dele que ele fala, né? Olha, elas são fáceis porque são pobres. Olha, fui me hospedar num hotel e a atendente do hotel tava... Não, deve ter sido educada e o cara achando que a mulher tava dando mole para ele, cara. Isso é Exatamente. Não, deu boa noite para ele e o cara... Sorriu e ele ficou deslumbrado. Sim, e a cartada do Instagram funciona... Lembrando, exatamente. Faltou falar isso ontem no conselho, justamente. Olha, a carta do meu Instagram... foi muita besteira falada. E o número de seguidores que ele tem impressiona lá as mulheres. Assim, são absurdos. Então, o Conselho de Ética recebeu, Eduardo, mais de 20 pedidos de cassação de deputados assinando esses pedidos, há mais de 40 deputados assinando esses pedidos. E nós precisamos de um quórum de 48 deputados votando sim à cassação dele agora no plenário, depois dessa fase do Conselho de Ética, para ele ser cassado. Então, dificilmente, né, se não houver alguma manobra aí, jurídica, algo que ele possa fazer no tapetão, ele vai conseguir escapar dessa. Eu chuto aí de 90 votos para mais. Perfeito. Aqui, ó, pessoal, estava mostrando, é a foto que ele tirou, tá? Junto com as garrafas, dizendo que na vida jamais imaginou que um dia faria coquetéis Molotov para a Ucrânia. E do lado aqui, o coleguinha dele não combinou com ele, tirou uma foto e explanou o local que eles estavam, tá? Que é esse Sherlock Pub. Eu estava tentando pegar ali um mapa no Google Imagens, demorou um pouquinho, mas o Kim Paim tem um vídeo em que ele destrincha muito bem isso daí. Eu recortei até uns trechos, eu postei a época que os fatos vieram à tona, coloquei nas minhas redes sociais, mas mostra exatamente o local que eles estavam. E, inclusive, é a fronteira que menos estava saindo refugiado, que eles estavam indo mais ali para a Polônia e também, salvo engano, para a Romênia. Mas, enfim, o que é o crime de estelionato? É você colocar uma pessoa em erro para ter uma vantagem devida. O cara é aquele cara que chega para você assim, rapidão, cara, estou precisando de dinheiro urgente, ganhei aqui um bilhete premiado da Mega Sena, poxa, compra aí para mim aí R$1.000. Aí o cara vai lá, de boa fé, né? Paga R$1.000, pega o bilhete da Mega Sena, quando ele vai ver, ele foi colocado em erro, porque não era um bilhete da Mega Sena. E
o estelionatário ganhou a vantagem em cima dele, que eram os R$1.000. Com o MBL foi a mesma coisa. Eles falaram para as pessoas, nos dê dinheiro, mande o Pix, que nós vamos cobrir, né, a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. E aí, quando foi ver, na verdade, eles não foram nem sequer para perto da zona de conflito. Tem ainda a foto do Renan Santos no meio da neve. Estamos aqui nas montanhas, acho que da Eslováquia, da Eslovênia, temos que retornar, porque é maravilhoso. Aí o áudio, né, do Mamãe Falei, vamos fazer o Tour de Blonde, que o Renan Santos sabe pegar mulher, que tem que chegar na mulher no mercado, que ele está falando sueco. Quando eu voltar para São Paulo vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Quando ele voltou para São Paulo, a primeira coisa que ele foi fazer é encarar a ex-namorada dele, né? Mas, enfim, isso tudo, Gil, você tem pontuado muito bem, que são fatos, né? O áudio dele é um fato que, por si só, não pode caçar um deputado. E aí tem que ter uma distinção muito forte, por quê? Para que não aconteça conosco o que está acontecendo com o Mamãe Falei. Eu vou botar o vídeo aqui em que o Mamãe Falei fala sobre o Daniel Silveira, em que ele defende a cassação do Daniel Silveira pelo que o Daniel Silveira falou. E hoje em dia ele próprio está sendo vítima disso. Porque falar, gente, é assim, eu acho que é uma unanimidade que é repugnante a fala do Mamãe Falei. Mas, quando, por exemplo, a gente vai entrar em assuntos mais polêmicos que dividem opiniões, como, por exemplo, se foi ditadura ou regime militar o que a gente teve no Brasil, isso daí, se você der mole, a esquerda ela vai pedir o teu mandato. Entendeu? Ela vai se aproveitar desse gancho para falar, vai pedir o teu mandato, tentando relativizar a imunidade parlamentar. Então é por isso que a gente está fazendo essa live aqui com o Gil também, para que ele venha e traga os detalhes técnicos do que está sendo previsto na cassação do Mamãe Falei, para que ele não seja cassado por falar. Mas vamos lá, Gil, botar aqui o vídeo do Mamãe Falei falando sobre o Daniel Silveira. Ter sido de forma ilegal e eu ser contra esta prisão não significa que ele não tenha de ser cassado e responder pelos seus atos. E eu vou te mostrar aqui, meu irmão. Não, vamos defender o Daniel, defender porcaria nenhuma. Eu vou te contar uma coisa do Daniel Silveira, para começar. Deixa eu ver se eu passo de novo aqui. Ter sido de forma ilegal e eu ser contra esta prisão não significa que ele não tenha de ser cassado e responder pelos seus atos. E eu vou te mostrar aqui, meu irmão. Não, vamos defender o Daniel, defender porcaria nenhuma. Eu vou te contar uma coisa do Daniel Silveira, para começar. Nada como um dia após o outro, né? Nada como um dia após o outro. Ele está sendo, Eduardo, julgado, obviamente, né, dentro ali do que o regimento interno da Assembleia Legislativa prevê, mas ele está sendo julgado também pela régua que ele mesmo estipulou. Porque, vejam, ele defendeu, nesse vídeo aí, um pouquinho antes, ele fala assim, Daniel Silveira merece ser preso? Talvez. Mas o Daniel Silveira tem que ser cassado, pelo que falou. Mas eu lembro aqui, a quem está nos assistindo, que o Daniel Silveira, a fala do Daniel Silveira, ele é objetivo. Essas pessoas têm cara, têm CPF, são homens e mulheres poderosos que podem reagir. Essas mulheres ali, que o Arthur cita, né, são mulheres que a gente desconhece, mas que a gente imagina que perderam seus maridos na guerra, perderam os seus filhos, estavam sozinhas ali naquela situação, saindo do país, deixando tudo para trás. Eram pessoas que não tinham como se defender. E ele coloca ali, olha, são fáceis porque são pobres. E dá a receita da situação. Olha, o Renan, ele conhece tudo aqui. Você não pode ir para a cidade litorânea, você tem que ir para a cidade do interior. Olha, tem que ser no mercado, tal, tudo mais. Ele faz um script ali de como se aproximar, né? Como ter o contato com essas mulheres. Então, perigosíssimo, não é a mesma coisa. E o Daniel Silveira foi brutalmente atacado por esse grupo aí, pelo MBL, que pediu, que exigiu a cassação do Daniel Silveira. Então, não foi só o Arthur Duval que se manifestou, foi o Kim Kataguiri, Renan Santos e todo o MBL. Nesse caso aqui na Assembleia de São Paulo, não só a gente está colocando a conduta criminosa dentro ali do áudio, né? A gente colocou aqui, ó, áudios ofensivos, degradantes e criminosos sobre mulheres na Ucrânia. Artigo 20, Lei 7.716. E, inclusive, Eduardo, nós o representamos no Tribunal de Justiça. Colocamos ali no foro adequado. O Ministério
Público pediu para ele ser ouvido, o juiz colocou ali, aceitou, né? Já solicitou, inclusive hoje, para que ele seja ouvido, justamente porque ele pode entender que há sim uma conduta criminosa, né? E ele vai responder nos órgãos adequados, inclusive aqui na Assembleia, né? Sendo cassado. Ontem no Conselho de Ética, unanimidade, não tem um deputado que vá tentar defender o Arthur Duval. E engraçado que o que me deixou assim mais indignado na sessão de ontem do Conselho de Ética é porque ele ficava de cabeça baixa rindo com deboche, como se ele fosse uma vítima, como se todos ali fossem algozes. E ele responde para a Globo, né? Quando ele desce no Brasil, a jornalista pergunta para ele fala: olha, eu sou jovem, eu sou muito jovem. Irmão, ele tem a mesma idade que eu tenho. Ele é de 86, eu sou de 86 também. Ele é de agosto de 86, eu também. Só que a diferença é que eu tenho 2 filhos, tenho esposa, tenho uma família, que eu temo a Deus, sou temente a Deus. E ele não carrega consigo esses valores. Ali, naqueles áudios ali que nós vimos, é o que ele carrega, Eduardo, dentro do coração dele. É o que realmente ele é na essência. Certeza. Ele finge o tempo inteiro, né? Ele tenta fingir o tempo inteiro essa personagem que é o Mamãe Falei, que ele criou aqui pro YouTube, e deu certo. Só que na essência do cara, ele é aquilo. E foi justamente o que eu disse no plenário. Que eu tive acesso também a grupo de WhatsApp que ele participou, que inclusive ele está no grupo ainda, que ele tinha relação sexual com as mulheres, tirava foto delas, inclusive da cara delas, e mandava num grupo de WhatsApp. Esse é o Arthur Duval. Esse é o Arthur Duval real. Não é essa personagem. E eu vou falar, né? eu vou um pouquinho além, né? Eu acho que isso daí é típico da conduta do pessoal do MBL, né? Porque eles parece que estão curtindo a vida adoidado, né? Entraram na política para ter fama, né? Para ter menininha fácil, para ter muitos seguidores no Instagram, para dar cartada no Instagram quando for ao exterior, para fazer o tour de blonde enquanto tem namorado esperando no Brasil. Então, pessoal, repara o seguinte: o Mamãe Falei, ele defendeu a legalização de todas as drogas, inclusive as sintéticas, né? Eu estou falando de maconha, cocaína, crack. Para ele é uma questão de liberdade pessoal, né? Ele não enxerga, né, que isso daí poderia devastar uma sociedade e que ter um drogado na família não é saudável. Aquilo destrói a família inteira. Foi além, falou também, no mesmo sentido, dizendo que aborto seria também uma questão de liberdade. A mulher aborta ou a mulher não aborta. Enfim, começa a perceber que não tem como uma pessoa dessa que não tem parâmetros morais, é claro que uma hora vai dar um problema desse. Eu estou falando do Arthur, mas eu estou dando alerta para vocês que esses grupos, né, de MBL, essa patotinha que faz tudo por um clique, é tudo da mesma laia. Não tem mais como um cara hoje ser do MBL e falar: ah, não, eu sou do MBL, mas eu acho que o movimento vai dar certo, a gente tem honestidade, retidão e tal. Não tem, gente. Acabou, acorda para a realidade, cara. Sai do MBL. Você, junto com o Arthur, ele só está te usando. Você é que é o verdadeiro gado. Entendeu? E eu estou falando isso para dar o gancho para o nosso próximo assunto, que eu vou colocar aqui na tela, Gil, que foi da agressão sofrida pelo seu assessor durante essa sessão na cassação do Mamãe Falei, ou Mamãe Faltei, ou Mamãe Cacei, né? Mas vamos ler aqui o headline aqui da Jovem Pan. Durante a sessão na Lesp, Gil Diniz denuncia a agressão cometida por ex-assessor de Arthur Duval. Segundo Diniz, seu ex-assessor, Rafael Feltin, teria recebido um soco do também funcionário do deputado Duval e membro do Movimento Brasil Livre, Renato Batista. Abre aspas. Presidente, só para anunciar que um assessor meu foi agredido pelo Renato Batista, membro do MBL, ex-chefe de gabinete desse vagabundo. Ele está na delegacia agora fazendo boletim de ocorrência, exclamou Diniz. O que aconteceu aí, Gil? O Rafael, né, ele chegava aqui na Assembleia, fez ali alguns vídeos, e ele milita também na rede social. Jovem também, esse sim jovem, 18 anos. O que aconteceu? Chegou próximo da porta do Conselho de Ética, viu o Renato, né? O Renato, para quem não sabe, ele é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, fazendo propaganda dele aqui, né? Vamos ver como que ele vai sair na urna agora. Cidadão aí, né? Galera briga, né? Eu
Eu tô gordinho, Eduardo, tô acima do peso, né? Então eu tenho lugar de fala para falar desse obeso aí que tá na tela. Porra, banha ali é o que não falta. O que aconteceu? O Feltrin o Rafael chegou próximo dele e falou: tá aqui defendendo o patrão, né? Ó, vai ser caçado, hein? Vai ficar desempregado. E o cara deu um soco no olho dele, cara. Se você imagina o escândalo que seria o contrário, um assessor meu, ou eu ali agredindo um militante do MBL, uma agressão gratuita, sem pé nem cabeça. Tá sem áudio. Você ficou sem áudio. Ia ser um ato antidemocrático na hora, flagrante, inquérito. Não, prisão. mas iam me dar prisão em flagrante. Então, o cara tá aqui defendendo essas condutas criminosas do Arthur Duval, chamando uma molecadinha que tinha menino, Eduardo, de 15, 16, 17 anos. A única coisa que eu pensava era onde está o pai dessa galera aqui, onde está o pai e a mãe dessa galera aqui. Porra, o tráfico não pegou, mas a outra facção aqui conseguiu entrar no coração e na mente dessa molecada. Então, assim, o Feltrin, né, o Rafael Feltrin, fez o boletim de ocorrência, a gente vai entrar com ação contra o Renato, a gente não vai deixar barato, não. Esse Renato Batista, só para você ter uma ideia, ele foi chefe de gabinete do Arthur Duval aqui na Assembleia Legislativa, da liderança do Patriota. Ele ganhava, Eduardo, 24 mil reais. Chefe de gabinete. Sabe quantos funcionários tinha na liderança do Arthur? Fora o chefe de gabinete? É isso que eu ia te perguntar, porque o pessoal do MBL, né, o Kim, o Mamãe Falei, ele fala, não, meu gabinete é enxuto, meu gabinete é enxuto. Parece que ninguém trabalha para o cara. Quer dizer, então, que eles utilizam as lideranças e empregos fora da Assembleia para conseguir ter esse pessoal para trabalhar para eles? Exatamente, para alimentar o movimento. É o que eu estou dizendo aqui. Isso aqui a gente prova tranquilamente. O cara era chefe de um único funcionário. 24 mil reais. Olha, tu poderia dar um salário mais enxuto para ele. Por que não? Falei ontem, quando eu coloquei ali no Conselho de Ética, ele não apresentou nenhum projeto esse ano. Até aí tudo bem. Só que ele prega a virtude, Eduardo, de falar que é o mais probo, o mais econômico e tudo mais. A única coisa que ele fez aqui, eu vi no Diário Oficial, foi colocar mais um assessor no seu gabinete e dar 18 mil reais de gratificação especial de desempenho. Que desempenho que os assessores dele têm aqui na Assembleia? É o quê? Ficar no TikTok? Pô, tem a galera do TikTok lá. Tem um assessor dele que é o dia inteiro no TikTok, dentro do gabinete. O outro é no Twitter. Ele se vira com a assessoria dele. Qual que é o problema? É ele pregar virtude. É ele faltar com a verdade. É ele olhar no olho ali dos deputados, né? Quando indagado, eu falo para ele, olha para mim, vagabundo. Olha no meu olho. Repete aí o que você disse. Para de dar sorrisinho de deboche. Ele tá num mundo fictício que quando a gente vem com a verdade, com a realidade, aí essa galerinha do MBL que nos chama de gado, né? Esses os verdadeiros gados, não, olha, o gasto dele é zero, no gabinete ele não gasta absolutamente nada. Brother, será que ele não gasta realmente absolutamente nada? Será que alguém que tem condição de fazer uma sinapse, aí, 2 neurônios em condição de fazer uma sinapse, não consegue entender o que acontece dentro ali do movimento? E todos esses assessores do Arthur ligados ao movimento. Eu te dou outro exemplo aqui, Eduardo. Outro dia eu vi um artigo da Adelaide. Adelaide defendendo o Arthur. Olha, o Arthur não merece ser caçado. Saiu um artigo na Folha de São Paulo. A Adelaide, ela foi candidata a vice-prefeita na cidade de São Paulo na chapa do Arthur. Aí você olha, você vê o artigo, você fala, não, é uma mulher defendendo o cara, tal, e tudo mais. Esteve junto com ele, teve contato com ele ali, sabe do caráter dele. Cara, ela ganha 14 mil reais no gabinete do cara. Ela nem sabe onde é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se botar ela aqui na frente da Assembleia, ela não sabe nem onde fica o gabinete dele. Então não é uma defesa gratuita. É uma defesa de uma assessora muito bem paga, só que eles não falam. Eles apontam o dedo pra gente e falam, olha, o Gil Diniz gasta, olha, o Eduardo gasta, olha, o fulano gasta. Mas, na prática, o mandato do Arthur é o mais caro que existe aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Porém, ele consegue vender uma mentira, uma ilusão, como sempre.
Uhum. E, Gil, muita gente que estava falando sobre CPI do MBL. Você acha que tem uma atmosfera para isso? Alguém já está se movimentando? Como é que está esse assunto aí dentro da Assembleia Legislativa? Não, já corri atrás aqui. Nós fomos em várias esferas, né? Tanta representação, coloquei ele no Conselho de Ética também, assinei outros pedidos em conjunto com os deputados. Paralelamente, eu comecei a recolher assinaturas para uma CPI do MBL com objeto a questão da arrecadação da vaquinha, entender como foi feito ali a vaquinha, quem doou para a vaquinha e como foi gasto, já que eles lá na Ucrânia, eles disseram que já tinham doado os 280 mil reais, e eles só doaram o valor quando voltaram para cá para uma entidade fundada por um petista lá no Paraná, ou seja, eles mentiram já lá na Ucrânia, né, na Eslováquia. Então eu consegui, Eduardo, 32 assinaturas já regimentais, deputados de mais de 10 partidos diferentes, de esquerda, direita, centro, cima, baixo, se mobilizaram. Então eu já protocolei esse pedido de CPI. Aí agora o que nós estamos fazendo aqui no parlamento? Fazendo a costura política para implantar essa CPI. Então, estou usando aqui o regimento, dentro da minha possibilidade regimental, né? E falando com as lideranças partidárias. E, em último caso, eu vou ao Tribunal de Justiça de São Paulo usar o mesmo entendimento que o STF teve com o Senado, obrigando o Rodrigo Pacheco a implantar, abrir a CPI da Covid ali no Senado, já que o Senado nos deu, o STF nos deu esse precedente no Senado. Então tá pronto, tá aqui embaixo do braço, né? Estou usando aqui o regimento, né? Estudando o regimento e analisando se já entra. Por quê? A Assembleia, ela pode estar aberta às 5 CPIs ao mesmo tempo e a gente pode votar uma sexta CPI. Essa sexta CPI é excepcional. Porém, hoje, não há nenhuma CPI aberta aqui na Assembleia Legislativa. Zero. Ou seja, não há motivo para o presidente não implantar essa CPI. Não há motivo, mas acordos políticos, algo que nós não enxergamos. Imagina só se tem um peixe graúdo aqui, um político graúdo no estado de São Paulo, que está investindo nesse movimento, né? Sei lá, de repente um marreco da vida aí, passando pano para essa galera, botando grana ali. Vamos pegar. Então, tô analisando aqui. Você acha que o marreco pode estar ajudando? O pessoal do governo Dória pode estar ajudando ele? Inocentinho, né? Como pode? O marreco jamais faria isso. Engraçado, Eduardo, que o Arthur foi para o União Brasil, mesmo partido do Sérgio Moro. O marreco disse que não ia dividir palanque com ele, que não aceitava tal e tudo mais. O Arthur saiu do Podemos, foi para a União Brasil, o Moro sai do Podemos e está no União Brasil. Então vai ser bem interessante, né? Essa bancada do MBL dentro desse partido, União Brasil, né? A fusão do PSL, partido que nós fomos eleitos aí na última eleição, junto à fusão do PSL com o DEM. Então vai ser muito interessante. E não vi o marreco se manifestar novamente, hein? Ele não se manifestou ontem aí. Não viu o marreco. E tem gente aí de YouTube, que inclusive tem mandato, vive na internet e não falou nada. Se olhar bem, vai conseguir encontrar. É pessoa, inclusive, que está enrolada aí com outros assuntos. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, vamos dar umas risadas. Ó. Tem aqui. Esse aqui é o pessoal que te chama de gado, tá? Tem um monte de gente que entrou aqui, fica Arthur, fica xingando a gente, tudo quanto é nome. Lucas, se você quiser dar o Pix pro Arthur, para ele ficar fazendo tour de blanche na Europa, o problema é teu, cara. O problema é que, quando ele é deputado estadual, ele acaba sendo um problema de toda a sociedade. Por quê? Porque nós pagamos o salário dele e ele está ali para prestar um serviço na Assembleia, não para ficar comparando fila de refugiada com fila de balada em São Paulo, enganando pessoas, pegando Pix, não indo para a zona de conflito, enganando de novo, dizendo que está fazendo coquetel molotov, quando não está fazendo. E essas mentiras, meu caro, é muito feio, sabe por quê? Porque você vai lá no exterior, isso queima a imagem do Brasil, cara. Você viu lá, tem um Twitter, que acho que é do Visegrado Group, é o V4, que é um grupo de 4 países do leste europeu, né? Acho que é Hungria, República Tcheca, Polônia e Eslováquia, ou Eslovênia.
eles publicaram no Twitter deles que um deputado brasileiro foi para a zona de conflito e falou que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Então, já que o Arthur tem vídeo dele também falando que o Bolsonaro queimou a imagem do brasileiro no exterior, vamos dar uma moral para a imagem do brasileiro no exterior e falar para esses países que aqui nós não admitimos parlamentares que cometem crime de estelionato, de mentira e assim por diante. Então, depois de fixar aqui, tecnicamente, os parâmetros e os argumentos que estão levando à cassação do Mamãe Falei, e não é porque ele simplesmente falou, porque por mais repugnante que seja, a imunidade parlamentar sim o protege, e realmente vem para proteger nesse momento em que existem opiniões divididas. No caso aqui nem tão divididas não, porque é praticamente uma unanimidade. Todo mundo achou repugnante o que ele falou. Mas é deixar isso aí pontuado, porque eu sei que amanhã a esquerda vai querer dizer o Eduardo falou uma besteira, né, sobre qualquer coisa que seja política. Então vamos caçá-lo, porque ele pediu a cassação do Mamãe Falei. Negativo. A cassação do Mamãe Falei é pelo estelionato do Pix. É por ter mentido, que também entra na quebra de decoro parlamentar, tirando inclusive foto dizendo que estava preparando um coquetel Molotov quando não estava preparando, e como o Gil falou muito bem, os áudios não embasam a cassação dele, mas coroam, né, essa pessoa imoral que ele é. Uma pessoa totalmente repugnante. Eduardo, para complementar suas considerações finais, por favor. Não, e um abraço aí, Lucas. E a gente precisa lembrar também que a dosimetria foi correta, né, a cassação, por quê? Porque ele é reincidente no Conselho de Ética. Eu pedi a punição por ele ter liberado um funcionário, um outro assessor aí, chefe de gabinete dele, do gabinete dele, que foi, Eduardo, pedalar no Chile com a esposa em dia útil. O cara deixou o cidadão assinar um ponto, fraudar um livro-ponto, sem estar trabalhando aqui na Alesp. Eu denunciei ao Conselho de Ética, o Conselho de Ética acatou, né, o meu pedido, dando uma advertência a ele e fazendo com que ele devolvesse parte do salário desse assessor, mais de 24 mil reais também, né? Olha como eu tô falando, altos salários, hein? Para quem prega aí probidade, né? Olha, eu sou o cara gasto zero, pô, mentiroso. Então, para deixar claro também para quem nos acompanha, que no Conselho de Ética ele já era reincidente, então não cabia a pena de advertência para ele de forma nenhuma. Então tinha ali censura, mas nenhum parlamentar do Conselho de Ética tinha pedido uma censura. Todos pediram a cassação. E olha que ele tinha alguns colegas ali que gostavam dele. Por exemplo, a Marina Elou, que votou pela cassação dele ontem, na minha representação, ela votou a favor do Arthur e contra a minha representação. Ou seja, não era nada pessoal. E ela diz isso para ele. Olha, eu não estou votando porque é pessoal, porque eu tenho algo contra você. Eu sempre votei a teu favor. Eu sempre votei com você. Mas nessa aqui, de jeito nenhum. Não voto de jeito nenhum. Você cometeu, sim, quebra de decoro parlamentar e vai ser cassado. Então agora, né, depois desse processo no Conselho de Ética, reincidência, cassação, 10-0, unanimidade. Agora, nós vamos levar para o plenário. E no plenário, Eduardo, vai ser interessante porque no plenário, cada deputado tem 30 minutos para falar. Eu tive 5 minutos ontem. Então, eu vou ter 30 minutos. Aí vou pedir para os coleguinhas. Vou te passar umas sugestões aí para você fazer algumas indagações para o garotão. Pode, manda bala aí que a gente faz. E é o seguinte, né? Os coleguinhas... Sabe o que eu vou fazer, Gil? Gil, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar aqui um WhatsApp ou falar, de repente, no plenário com Daniel Silveira e falar, Daniel, você gostaria de falar alguma coisa para a Mamãe Falei? Bota aí no papel que eu mando para o Gil fala. Não, inclusive o Daniel Silveira, se ele quiser, eu convido para estar aqui no dia da cassação do Arthur Duval. Ele pode estar conosco no plenário aqui, olhando, vamos ver se o Arthur Duval comparece, né? Ele não gosta de vir na Assembleia, né? Vamos ver se o ex-chefe de gabinete do Mamãe Falei, se ele vai agredir o Daniel Silveira. Vamos ver. O Daniel fazer um story ali dele ali, vamos ver se ele vai ser corajoso ali de dar um tabefe no Daniel Silveira. Mas é isso aí. Pessoal, agradecer a audiência de vocês, cerca aí de mais de 4 mil pessoas nesse momento. Espero que vocês tenha sido um tempo valioso para aprender um pouquinho mais de um processo legislativo, da cassação de um parlamentar, dos argumentos jurídicos, da defesa política, enfim, coisas da nossa democracia.
mas que, se Deus quiser, vai culminar mais tardar semana que vem na cassação desse deputado, que é um moleque, é uma pessoa que não respeita ninguém, não só as mulheres, mas é uma pessoa que não tem qualquer tipo de moral e de decência. Beleza? Gil, um abraço para você, fiquem com Deus. E quem quiser se inscrever no YouTube, o meu YouTube está aí, é o canal do Eduardo Bolsonaro, o Gil Diniz também está passando aqui embaixo as redes sociais dele, para quem quiser seguir, fica à vontade. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.